Fala Corban, bem-vindo a mais um episódio de podcast. Eu me chamo Paloma Oliver e hoje nós estamos com um convidado mega especial, Heitor Abreu. Seja bem-vindo ao Fala Corban. E o Heitor, gente, para quem não conhece, CEO da Central Consignações. O negócio dele não é para qualquer um não, hein? O cara vende franquias, tá? Franquias. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse negócio no mercado do correspondente bancário, Heitor. E bora lá para esse papo, que eu sei que vai ser bem interessante para você, correspondente bancário. Mas antes, vamos dar o seu brindezinho aqui. Obrigado. Fala Corban. Obrigado. E aí eu já vou aproveitar, gente. Como nós falamos de... bonezinho, caneca. Curtiu? Curti demais, isso. obrigado. Aqui, ó. Obrigado. Para um bom podcast, um bom café, vai levar para casa. Aqui, olha, e eu tomo café, tá, gente? E eu uso, hein? E ó que eu uso. Eu sou a louca da caneca. E o boné eu uso pra treinar, que eu gosto de treinar com boné. Olha aí, essa é a ideia. E quando você for treinar com o boné, marca a gente lá que sobe. Pronto, pode deixar, pode deixar. Antes de começar esse bom papo aqui com o Heitor, vamos já deixar aqui falando dos nossos patrocinadores. Sistema Vanguard, CRM Vanguard, para você correspondente bancário que ainda está trabalhando no modelinho de planilha de Excel, papelzinho, ligando anualmente. Parem com isso. Bora ganhar velocidade, assertividade. Aqui, ó, aqui em cima para você, segue QR Code, CRM Vanguard. Procura equipe comercial, vai te atender na ponta para lhe ofertar o melhor CRM do mercado. E, continuando, Maximize Promotora, tá? Nosso segundo patrocínio. Então, para você que já atua no mundo do consignado, buscando algo novo, suporte 100% humanizado e melhores condições de mercado, Maximize Promotora. Entre em contato com a equipe comercial também, que vai te dar um atendimento exclusivo para os seus negócios. Bora lá. Bora lá. Heitor, as suas franquias atuam com vendas de seguros, consórcio e crédito consignado. Antes de você me falar... Não, você vai me falar agora, Heitor. Quantas franquias hoje a Central Consignações tem no mercado? Primeiramente, prazer enorme estar aqui com vocês, né? Prazer também pro todo público nosso. que está assistindo. A gente vai aí bater um papo legal. Espero que venha ajudar, acrescentar, porque eu acho que esse é o objetivo, certeza, né? com Não é toda só o certeza. bate-papo, é ajudar de alguma forma. Hoje nós temos a operação, né, a matriz, né? Já há 14 anos a gente já atua no mercado dentro de soluções financeiras. São 14 anos aí, já mais de 1,2 bi liberado em crédito na matriz, tá? E recentemente, quando eu falo recentemente, porque tem um ano aí que nós começamos a empresa de franquia, né? Franqueando o nosso modelo de negócio. Então, eu gosto de falar isso porque, infelizmente, você tem aí fora muito vendedor de curso que ficou rico vendendo o curso. Então, hoje eu estou, né, vendendo um modelo de negócio que nós fazemos, atuamos e que dá certo e deu certo. Tá? Então, nesses anos todos, a gente teve essa produção real, né, e significativa. Teve lá os acertos, os erros. Faz parte do jogo, claro. Faz parte, que nos fez chegar até aqui, né? E hoje a gente consegue passar um know-how, porque quando a gente fala de franquia, é muito importante saber que a franquia é saber e ter o que transferir, expertise para transferir, né? Know-how. E hoje realmente nós temos, né? De tudo que a gente viveu. Então, nós temos a Operação Central Consignações Matriz, que tem aí essa produção já gigante. São 10 milhões aí meio, mais ou menos, no mês produzido. E com as franquias, respondendo a sua pergunta, são 13 franqueados já na ativa, né? Então, para quem fez o lançamento oficial em setembro, né, das franquias, a gente já tá graças a Deus, com muitos franqueados, né? É ótimo, né? E dentro de vários mercados diferentes, né? Então, hoje, dentro da franquia, a gente fala muito isso. Você tem franquias de energia fotovoltaica, né? Você tem franquias de consórcio.
fotovoltaica. Então, sabe aquelas placas solares? Placas solares. Exatamente. Isso, deixa bem claro aqui para o Que- correspondente. Se você parar agora e olhar num condomínio, num prédio, a gente aqui em cima, vendo vários prédios, você vai ver que é um negócio que está crescendo muito, né? Sim. Então você tem energia fotovoltaica, é um mercado, você tem o crédito, que não é só o crédito consignado, né? Você tem financiamento imobiliário, você tem financiamento de veículo, você tem vários tipos de financiamento de crédito dentro do mercado de crédito, né? Você tem o mercado de seguro e você tem o mercado de consórcio. Então, na verdade, são 4 mercados completamente diferentes e que, por exemplo, o crédito consignado, que é um dos produtos de crédito que estão dentro desse mercado de crédito, é o que, por exemplo, a Matriz trabalha. Mas hoje você tem um leque tão grande e até você aí de mercado se liga nisso. Tem muita gente que está reclamando e não está enxergando o mundo aqui fora. É muita coisa, é muita coisa. Então, na verdade, nós falamos que a pessoa, ao invés de correr atrás de uma franquia, porque nesses 4 mercados, né, não é em 3 diferentes, tem franquias focadas em cada nicho. Então, a pessoa que adquire uma franquia nossa, ela tem tudo isso em uma única franquia. Então, Bacana, você dá uma opção de um leque lá de produtos. exatamente. Ele pode atuar com todos ou atuar com um único específico, né? Voltado Exatamente. àquilo. E, Heitor, me conta um pouquinho da sua trajetória dentro do mundo do consignado. Quando você iniciou, de que forma você Legal. iniciou, para você chegar hoje, pô, e contar daqui a pouco como surgiu a ideia de passar esse know-how, de dar oportunidade de outras pessoas, né, o correspondente pequeno, ter o seu próprio negócio, mas da onde que surgiu o Heitor aí dentro desse mundo de consignado? Conta aqui Olha, pra gente. antes de começar até esse podcast, a gente estava aqui batendo um papo e a gente estava falando sobre a geração Nutella e a geração raiz, né? Raiz, exato. E você também veio aí dessa geração raiz. Não. Então, há 14 anos atrás, eu iniciei muito novo, com 15 para 16 anos, nesse mercado em si, né? Especificamente no crédito consignado na Sim. época, né? Então, lembrando que hoje a gente tem várias opções. Verdade. E não sei como você aí, que tá do outro lado, mas pelo menos pela minha parte, foi por falta de opção. Não porque eu achava o mercado fantástico. Porque Ô, se gente. você hoje acha que existe um preconceito no nosso mercado, ou com esse nicho específico, para quem é geração raiz, sabe que naquela época era todo dia matéria, jornal, falando de alguma coisa que tinha acontecido, questão de fraude ou algo assim, e a gente levava as dores para isso. Então não era algo que eu queria trabalhar, tá? Eu comecei realmente porque eu não tive escolha. Eu estava numa situação financeira bem difícil e comecei eu sozinho ali vendendo. Meu pai ia pegar o contrato na casa do cliente e minha mãe era recepcionista. Então nós começamos em 3. Você já iniciou dentro do mundo do consignado como um Corban autônomo, trabalhando já sozinho e descarregando contrato. Exatamente. Eu não entendi você o não que era... trabalhava para ninguém. Você Não, já iniciou o não, mundo não, do não. consignado. Na verdade, a minha primeira Caraca, Heitor. experiência profissional foi como animador de festa. Pô, Nossa, gente, é um abismo. Um abismo. Animador de festa E para aí, correspondente bancário. Eu nunca me esqueço, eu ganhava R$25 por festa naquela época. Caramba. E porque como eu era menor de idade, né, era a única coisa que contratava naquela altura. E aí comecei com isso, né? E aí veio a oportunidade, e aí foi bacana porque meu pai ele estava tentando vender um produto no varejo, né? Que a margem de lucro era absurdamente baixa comparado ao que a gente tem hoje no nosso mercado, Sim. né? Muita gente não sabe, mas você tem aí outros tipos de produto que não existe a margem que você tem de faturamento líquido que você tem com o produto que a gente trabalha. E aí ele falou que daria para vender dinheiro e ganhar um comissionamento vendendo dinheiro. E aí eu lembro que a gente até brincou, cara, nem o agiota ganha 20%, na época era 20% de comissão com alguns bancos. E aí eu falei, nem a agiota ganha isso. E aí o cara convenceu, né, e falou, vamos fazer isso. E aí a gente iniciou. Então, naquela época, não tinha CRM, não tinha discadora, não tinha nada do que você tem hoje de tecnologia existia naquela época. Sei Então, bem, gente, o que é isso. Sabemos, né? E isso dificulta demais. Muito. Dificulta demais. Hoje, a tecnologia, se hoje eu tivesse a estrutura que existe hoje naquela época,
Eu teria aí antecipado boa parte dos anos da minha vida, né? Não passado tantos problemas que eu passei, né? E aí a gente iniciou. Só que assim, não tinha um podcast como esse, que você consegue aprender, tem insights. Inclusive, eu vou falar assim, vou abrir a caixa preta, não se preocupe, porque eu não tô aqui para falar mais uma coisa, então é para te ensinar. Mas não tinha isso, e eu sei o quanto é difícil. Então, por isso que hoje eu gosto de compartilhar, porque não tinha, né? Não tinha essa parte do digital, né? Então, demorou muito tempo para eu entender o que era o produto. Eu mesmo tinha um preconceito na hora de vender. E foi começando com um cliente com ticket baixo, aquele cara que estava sempre tomando empréstimo, né? E a melhor coisa que aconteceu foi não ter a experiência de mercado. Porque como eu não tinha vício de linguagem, não tinha vício de produto, né? Não achava um produto bom ou ruim, eu tinha aquilo para trabalhar. E a coisa foi acontecendo. E aí foi até engraçado que foi acontecendo, a gente foi conseguindo ter uma condição financeira melhor, a gente começou numa estrutura bem pequena mesmo. E quando nós conseguimos começar a tirar o narizinho para fora, né? Nunca me esqueço, era uma produção de 100 mil mês. Mas só você ligando era muita coisa, né? Não, aí já era numa altura que nós tínhamos já 3, 4 pessoas no time. A gente foi desenvolvendo, né? Porém, nosso primeiro, digamos assim, a nossa primeira dificuldade, e eu falo muito isso, e isso presta muita atenção. Muita coisa acontece na tua empresa ou na tua vida e aquilo vai te servir para alguma coisa. E quando eu falo te servir, não é na parte psicológica só não, na parte técnica também. Naquela altura eu levei uma fraude de uma gerente que eu tinha e ela naquela altura não tinha o digital, essa segurança toda que nós temos hoje. Forma física, né? Forma física. Físico. E nós estávamos ali com aquela produção, já estava indo para 400, 500 mil, aumentando. E aí, em 3 dias, ela colocou aí 400 mil em fraude dentro da operação. E aí, novamente, eu falei, caramba, por que comigo, né? Só que... Depois, no bastidor, você vai me falar o nome dessa gerente de qual promotora. Mas por que isso foi muito bom? Naquela altura que não existia tecnologia, nós fomos atrás e desenvolvemos a auditoria. Hoje seria a formalização, né, que o pessoal de mercado conhece, mas era a auditoria. O que era a auditoria? Eram 2 pessoas que atendiam um cliente e isso não era necessário, tá? Era uma época que o banco não te pedia isso, gravação nem nada. E aí, por que eu colocava a gravação? Porque me dava a segurança de que eu não estava sendo fraudado talvez por um gestor ou por alguém da equipe, né? E, ao mesmo tempo, para o banco, eu confirmava para ele que a minha operação era real, que eu não estava fraudando o cliente, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem cliente que ele reclama, fala que não fez, enfim. Sim. E, num resumo, isso daí nos ajudou para ter não só segurança na operação, como também credibilidade junto aos bancos. Então, já no início, a gente conseguiu conquistar espaço numa época, para você que é novo de mercado, quando eu falo novo, 6 anos de mercado. Para quem tem 10, 11, 12 anos, sabe que era uma época que qualquer um desconfiava de você. Exatamente. Você ser um fraudador, né? E aí a gente conquistou credibilidade com isso. E a coisa foi acontecendo, foi crescendo, porém, um detalhe, tinha problema de dicção, era gago, e aí, ali no começo, eu venci isso, me ajudou. O que você fez? Terapia? Falta de dinheiro, conta. Boa. Imagina, dicção perfeita, obviamente, cara. Né? Foi realmente fazer da necessidade, ele não tinha outra escolha senão vender, né? E hoje eu agradeço porque a melhor profissão que existe é a venda. Na verdade, a venda, não existe uma empresa sem a venda, né? Exato. E aí, crescemos, desenvolvemos, e aí o Heitor foi mais para a parte operacional, e é isso, a empresa, conforme ela foi crescendo, como nós éramos em 3, nós fomos nos dividindo, né? Então, eu já tinha tido aquela experiência com a venda, né? E aí, como a operação começou a ter um volume grande, eu fui para cuidar do operacional. E nessa altura ainda não tinha CRM, e aí eu falo que também foi uma parte nossa, né? Eu não tinha vício de mercado,
Mas eu tinha preconceito com tecnologia. Hoje a gente não tem tanto isso, mas naquela época eu falava, não precisa disso. Então eu pegava planilha de Excel. Só que quando eu falo isso, eu sei que tem gente lá do outro lado que faz isso hoje. Trabalha com planilha até hoje. Então assim, a gente tá falando de 10 anos atrás. Então eu não creio que você ainda esteja nessa era de trabalhar com planilha, pelo amor de Deus. Se está, urgentemente procure um sistema de CRM, né? Tem o Vanguard aí, o patrocinador, enfim. E aí, eu fui pro operacional. E aí, indo pro operacional, né? Aprendi muito do operacional, porque a empresa ela foi crescendo e aí eu tive a necessidade de ir pro operacional. Então, tudo isso me ajudou muito, porque eu tive a vivência na venda. Depois eu fui o cara que cuidava de toda a parte operacional. Só que o que nós íamos fazendo conforme ia crescendo, então venda, saí da venda, mas ficou lá um supervisor, né? O operacional foi crescendo, ficou ali um líder, né? E a gente chegou até um patamar ali, trabalhando com esse ticket médio aí de R$1.000, R$2.000, com um valor de 1 milhão mês ali, com, se eu não me engano, na época, eu acho que era com 6 pessoas. Então era algo para aquele ticket médio, era fora do comum. Fora do comum. Só que o que a gente sempre teve como uma diretriz da empresa, né? Rentabilidade. É aquela questão, qualidade e quantidade. Então, como a empresa nasceu sem ter condição, não tinha capital, então a gente foi forçado e isso nos ajudou muito porque é o que fez a central chegar até aqui. Então, não ter quantidade, sim qualidade. Então, ali a cada pessoa que estava vendendo, e detalhe, tá, gente? Era ligação no dedo. No dedo, não tinha discadora, era no manual. No manual. Então, sem discadora, sem SMS, sem nada. No ativão puro e sem ferramentas de automação para te ajudar, né? E aí a gente chegou até essa produção, porém, eu tinha ali também outro bloqueio. Hoje eu tô fazendo aqui um podcast conversando com você, não tenho problema nenhum disso, eu sou solto. Só que eu tremia na base de conversar com 2 ou 3 pessoas. Então eu não tinha desenvolvido ainda meu lado de líder, né? Digamos assim. E isso, durante um tempo, não me atrapalhou, mas nessa hora de escalar, de conseguir passar um platô ali da empresa, eu vi que me atrapalhou. Em que sentido? Não passava, a gente ficou parado ali no 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão, 1 milhão e 200 e não ia para frente. Contratava pessoas e não ia. E aí o que eu percebi? Comecei a vou contratar um supervisor, um gerente, um cara já expert de mercado para cuidar da equipe. E o cara vinha com uma bagagem muito grande, só que mesmo tendo uma bagagem muito grande, entrava na equipe, não dava certo. Não girava. Falei, não é possível, cara. Não é possível. E aí, não sei você, mas eu sou um cara que você quer mexer comigo é falar que eu não sou capaz de alguma coisa. Que não vai dar certo. Eu acho que qualquer pessoa, né? Dependendo da situação, como diz nosso grande querido amigo Cabé Nogueira, aqui no Brasil as pessoas xingam, né? E aí você quer desabafar, você xinga. Lá fora, quando você chama o cara de perdedor ou não sabe, aí o negócio fica feio. Fica feio, né? Fica feio. Eu acho que não só lá fora, aqui também, né? Enfim, é muito complicado. E aí, nessa altura, uma pessoa conseguiu mexer com um lado meu que, graças a Deus, hoje eu agradeço essa pessoa, não tenho contato com ela, mas graças a essa pessoa, graças a essa pedra que me atiraram, ela virou pra mim e falou assim, essa empresa nunca vai passar de 1 milhão. Sabe por quê? Você nem toca, você nem lidera, você nem cuida de time, porque eu tava no operacional, né? Sim. Aí o que eu fiz, falei, olha só, eu realmente tenho essa dificuldade de gestão, de liderança, então o que eu vou fazer? Não tinha vídeo, não tinha podcast como esse, eu vou atrás de curso, de livro, de técnicas para me comunicar e saber passar para um time o que eu quero passar, que é a venda, e fora isso também aperfeiçoar minha técnica de venda. Para completar, o que eu fiz? Eu falei, vou pegar um produto com ticket médio maior, diferente desse daqui que eu trabalho,
Só que eu vou pegar esse outro produto que o ticket é maior, porém, naquela altura, era um produto que ninguém queria. Era quase o leproso ali dentro do crédito, pegando ali todos os produtos. Porque era um cliente que nunca tinha feito empréstimo. Nunca tinha feito. Então, numa época ainda que você não tinha automação, não tinha nada, era realmente pegar aqui e fechar. Botar a faca na boca e ir pra faca cima. na boca. Falei, cara, como é que eu vou conseguir fechar com esse cara? E aí encontrei uma forma, um jeito, um método. E como é que eu encontrei? E aí, para você, gestor, líder, fica aqui a dica, tá? Se você tem orgulho de, vou voltar para a linha, eu vou entrar na linha, eu vou pegar aqui uma tarefa que não é minha para tocar, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque eu mesmo, sendo dono, tendo ali um cargo de chefia, eu peguei e fiquei durante 2 meses novamente como vendedor. Obviamente não ficava o período integral. Eu pegava metade ali do dia, no final do dia, até eu conseguir achar uma forma, um jeito de fechar com aquele cliente. E quando eu falo jeito, não é o jeitinho, tá? Que não existe o jeitinho. Existe a abordagem certa, a técnica certa, existe o formato certo. Porque venda é venda. Sim. Enquanto existir a venda, vai existir a parte técnica, enfim. Encontramos esse jeito. Implementamos um treinamento, eu falei assim, olha, os meus primeiros treinamentos, eu chorava, porque eu falei assim, eu não consigo, porque eu tinha que me comunicar com várias pessoas, mas mesmo assim, fui pro ataque, pro fight, né? A gente fala que é o MVP, né? O mínimo viável para o produto, para dar certo algo. Então, ao invés de ficar ali no perfeccionismo, não, eu vou estudar um pouco mais, falei, não, vou pro teste. Porque é igual a autoescola, não adianta você ficar o tempo todo lá na teoria, você não pegar o carro, dirigir ele de fato, não vai rolar. E aí fomos, e aí no primeiro treinamento não foi bom, segundo foi melhor, terceiro foi melhor, resultado, tá? Em 1 ano, para quem tava com 1 milhão, dobrou, foi para 2,5 milhões, aí foi para 3, então foi notório. Por quê? Aí entrou, primeiro, a parte técnica, que é uma coisa que é legal, eu não sei se existe esse preconceito hoje, tá? Mas eu tinha um preconceito muito grande com script. Não sei se existe hoje. Eu confesso que eu tenho essa opinião também. Eu não sou muito fã de script, não, então, Heitor. Para quem é vendedor, eu costumo dizer, script para mim é apresentação. Cada pessoa tem uma vida diferente, um problema diferente. Para quem atua com crédito no mercado, como que você vai oferecer um valor se a necessidade da Maria é uma? Eu dou treinamento e eu falo. E a necessidade do João é outro. Como que eu vou engessar um script sendo que são necessidades diferentes? Talvez distorcido que eu tinha na época. E desculpa quem gosta de script, que fala que tem um script lá no curso dele. Desculpa, gente, não rola. Eu não acredito que rola. Agora, pode funcionar não te cortando 3 vendidas. Daqui a pouco ele ingessa. Ele trava ali e não vai sair mais nada. Pensa que muita gente confunde. Por exemplo, eu tinha esse preconceito. Porém, quando eu troquei o cliente, né? E aí a gente foi estudar e eu fui a fundo, né? Existe uma diferença entre script e roteiro. Sim. Aí que tá a diferença. Situações bem diferentes. Então, muitas pessoas confundem script com roteiro. E talvez até, por exemplo, na sua cabeça pode ser que o roteiro se enxergue como script. Olha só a diferença. Vou dar um exemplo. Normalmente o homem é o cara que mais chega ali na mulher, né? Então vamos colocar aqui uma situação. Uma balada aqui, né? Um barzinho. E aí tem ali aquela menina que eu quero chegar nela. Eu vou chegar de qualquer forma ou aqui na minha mente eu vou armar uma forma de como eu vou abordar ela. E é claro, depois que eu abordar ela, aí eu vou desenrolar e vou usar técnicas, enfim, pra eu conseguir o que eu quero. Sim. Mas de pronto, você tem o cara que chega na balada e fala, olha, e aí, você tem um cliente em específico. Foi o que você falou, cada cliente ele é diferente, ele tem uma necessidade diferente, ele tem um jeito diferente, né? Ele tem um meio de vida ali diferente, porém, a abordagem, que é o que eu falo, que é o script, sim, existe para cada perfil. Ou para cada perfil, ou para cada cliente. Se você começa solto, por que eu falo isso?
Não entendendo isso, que tem a diferença do script e do roteiro, você chega pro cara, por exemplo, se você dá o treinamento, com certeza você tem, você vai começar dessa forma, desse jeito, você vai falar isso, vai falar aquilo. Sem perceber, você está implantando um script, porque você colocou ali um formato, um jeito que a pessoa vai iniciar. Senão ela começa de qualquer jeito. Né? Verdade. De qualquer jeito. E para todo produto, existe um script. Não um roteiro. Aí é onde todo mundo erra. Então, o roteiro é robotizar e continuar ali. Já o script, então... Eu teria que ver para crer. Exatamente, sou igual São Tomé. exatamente. Eu teria que ver essa técnica se funciona. Quem sabe um dia você E me aí, mostre isso e eu mude a minha concepção. Não só foi e funcionou, como foi isso que fez a diferença, né? Então, obviamente, você muda ali para cada um, só que isso a gente explica muito bem. Script, roteiro. Nisso foi saltando, e aí, dentro do nosso mercado, a gente acabou se tornando referência, reconhecido, justamente não por conta da produção, mas porque quando entravam ali no time, falavam, peraí, aonde está escondido? Onde está escondido a outra operação? Onde estão as outras pessoas? Porque a prova disso é que no ticket médio, por operador, era 3, 4 vezes mais do que o mercado. Durante muito tempo, foi muito maior. Muito maior. Então, isso ajudou demais. E aí, quando a gente implementou isso, aí, ao longo dos anos, né? A gente teve mudanças de mercado, teve crises, mas o que sempre manteve firme foi a parte técnica, né? E não existe isso. Aí, concordamos que para você fechar um contrato, independente de qual seja o produto, não existe 5 minutos de linha, 2 minutos de linha. Venda é venda. A venda, realmente, você tem 3 perfis de cliente. Você tem um cara que tá lá fechado. Então, vou hoje eu quero comprar uma calça, tô precisando de uma calça, e eu vou no shopping hoje e eu quero uma calça preta. Porque aqui no meu serviço me pediram para comprar uma calça preta porque é o dress code do meu trabalho. Isso é um cliente já fechado, não é uma venda. Beleza, vai te ajudar. Não tô falando que esse cara não é bom. Porém, você tem o outro cara, que é o segundo tipo, que ele não quer, não porque ele não tem o interesse da calça, mas ele, eu preciso comprar uma calça, mas será que não tá muito caro o teu produto? Será que eu não consigo uma calça melhor ali, ou mais barata, ou mais bonita? Então esse cara quer... Só que ele chegou ali, ele acha que a tua calça, né, não vale tanto. E tem o terceiro que ele acha que ele não precisa de uma calça. E aí você convence ele a comprar uma calça. Tô dando aqui um exemplo de um produto específico. Então, no nosso mercado, em qualquer nicho, quando você vai para a venda, com ferramenta, com automação, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, quais são os clientes que você atinge primeiro? Esse cliente que quer comprar calça. E não está errado. Isso não está errado. Porém, aonde é que a gente tem que tomar muito cuidado? Se eu só sei fechar o cara que já quer comprar o produto, você não tem um time de venda. Não existe o pensamento de que você tem um time de venda. Você pode ter 30, 40 pessoas. Se seu time só trabalha fechando esse cara que vem no volume, com automação, ele só sabe nesse, e ele não fecha o cara que não quer. Se você não capacita ele, treina ele e faz campanhas para que ele feche o cara que não quer fechar e você convence ele a fechar, mais cedo ou mais tarde, escreve o que eu estou falando. Você vai perder toda a tua equipe ou até mesmo tua empresa. Isso é fato. É um fato. Por quê? Durante todos esses anos, são 14 anos, gente. 14 anos que a gente vem crescendo ao longo dos anos, e eu como você que tem uma equipe, você que tem gestores, ou você que tem muitos anos de mercado, com certeza você já enfrentou situações, ou está enfrentando agora, de perder uma equipe, perder um colaborador, perder pessoas que são importantes no seu time. E aí? Aí perdi, ok, coloquei. Aí digamos que essa ferramenta trave ou pare, ou aquele cliente específico, aconteceu alguma coisa, saiu de mercado e você tem que trabalhar só com um cliente que realmente não quer. Vai parar a tua operação? Então,
Hoje, a falta que tem de entendimento no mercado, em qualquer mercado, é entender que utilize sim ferramentas, mas para potencializar o que você já faz bem. Agora, se você não faz, na primeira crise você vai sentir. E aí o teu time vai falar para você que é porque não tá caindo SMS, não tá caindo disparo de WhatsApp, não tá vindo do tráfego, não tá vindo lead, não tá caindo lead. E cara, caiu o lead, ok, vai potencializar. Mas o cara mesmo que gira, eu tive pessoas, como eu tenho, né, ali no time, que no mês bateram 1 milhão de produção. E não foi por conta de ferramenta de automação. É porque ele potencializou com a ferramenta. É óbvio, talvez se fosse há anos atrás, sem a ferramenta, ele não teria fechado isso. Mas ele não fechou esse valor porque ele tinha lá só a ferramenta. Somado isso, ele tinha também a capacidade. E deixa eu te fazer uma pergunta, Heitor. Você multiplica o seu conhecimento? Você dá treinamento só para os seus franqueados? Ou você distribui isso como curso, como mentoria? Só para franqueados. Então, um cara, para ele ter o seu know-how, ele tem que contratar a sua franquia. É porque, qual é o meu entendimento, né? Durante anos, a gente teve o case de sucesso que é a matriz, né? Então, eu não preciso, graças a Deus, e não dependo de outros meios, outros recursos, né? Sem ser a matriz, e obviamente a gente tem outras empresas no grupo. Quando você fala a sua matriz, é a sua produção própria? A produção própria. Ok. Então, quando eu falo matriz, lá é o nosso time, né? Aí, ok, a pessoa tá assistindo e fala assim, então por que você montou o modelo de franquia? Pelo simples fato de ver que existe uma deficiência muito grande nesse quesito. Eu tive um amigo pessoal meu que teve dificuldade em adquirir uma franquia e ele simplesmente não é questão de suporte, porque suporte é a obrigação de qualquer franqueadora passar para o seu franqueado. Suporte é o básico. Só que o grande problema dele é que ele não teve do outro lado alguém que realmente entendesse do que estava fazendo. E aí, o cara desesperado, por exemplo, não tinha nem modelo de franquia, nem mentoria. E aí essa pessoa chegou e falou, olha, me ajuda, não sei quanto você vai cobrar, mas me ajuda. E aí ajudei ele e a equipe dele hoje tá bombando. É uma empresa, continua sendo, não é nosso franqueado, é um amigo, e a empresa dele tá bombando. Bacana. E aí eu falei, não, peraí. Nós sabemos formar pessoas do zero, do absoluto zero. Hoje eu tenho um time de líderes, gestores, de vendedores que chegaram do absoluto zero. Não tinha nenhuma experiência de mercado. E aí a gente conseguiu formar e forma esses colaboradores. Passamos por todas as crises que você possa imaginar, porque 14 anos, então a gente passou por todas, né? E em todas elas a gente saiu mais forte. Por quê? Porque dentro do nosso time, né, eu não só criei uma cultura e um mecanismo que pessoas que formam outras pessoas. Então eu não me preocupo hoje se um time todo for embora, eu tenho um time, ou eu mesmo, Heitor, sei formar outras pessoas. E aí, o que eu vejo muito no mercado e aí fora, eu, por exemplo, quando eu estava no meu início, se tivesse alguém para me ajudar a começar, cara, eu tinha antecipado anos da minha vida. Porque tem uma coisa que não substitui sistema, não substitui formação, que é o repertório. Por exemplo, a gente estava conversando, você tem anos também de experiência, então você tem repertório. Talvez uma pessoa que assista essa live, fez curso, aprendeu aqui, aprendeu ali, você tem toda a teoria possível. Você não tem repertório. Então, quando você senta com alguém que entende, com você, outras pessoas que têm anos vivendo aquilo, a pessoa ela não sabe só a parte prática, teórica, como ela viveu, ela teve experiências com isso. Então, para o cara que inicia como franqueado nosso, a gente aplica todo o know-how que nós temos e de fato temos. Então, a gente não fez o nosso volume, eu não vivo hoje de produção ou de venda de franquia. A gente vive ali da matriz. E agora com franqueados, nós não estamos interessados em quantidades. Nós não temos o modelo home office, não temos o modelo loja, temos um único modelo justamente porque cada pessoa que ela inicia, a gente potencializa isso que nós temos, né? Toda essa vivência, todo esse repertório,
E aí somado com alguém que tem a vontade, que tem ali o desejo. Mas mesmo assim, ali no filtro, eu sempre vejo se é alguém que realmente quer aprender e desenvolver. Porque não existe segredo, não existe fórmula mágica. Se tua equipe não tá girando, se você não tá performando, se você não tá dando certo, você tem que sempre ter a autorresponsabilidade de saber que algo está errado. Tem gente que fala assim, não, mas minha equipe é ferrada, mas não tá vendendo. Não é ferrado, senão não estaria com um problema. Não é? Não sei se já aconteceu isso, de você encontrar alguém e ultimamente tenho visto várias pessoas de mercado. Muito. Não, Heitor, a minha equipe é demais. É muito boa. Só não está vendendo há muito tempo. Não, alguma coisa tem. Não existe isso. Cara, sua equipe pode ser realmente muito boa, mas algum problema está acontecendo. E esse problema ele pode ser tanto técnico, quanto psicológico, quanto gestão. São 3 pontos que você precisa ter como gestor, como líder, como empresário, e sempre estar avaliando. Porque às vezes não é técnica, às vezes é psicológico. Psicológico. Às vezes não é o psicológico, é a técnica. Ou às vezes é a própria gestão. É o teu líder, o teu gestor. Às vezes é você. Vários motivos, né? Vários Pode motivos. ter ali. O cara te fala alguma coisa, te passa algum problema. Olha, ô Heitor, não tá caindo aqui ligação. Ou o cliente tá muito assim, tá muito assado. Mesmo eu tendo gestores e líderes, quando alguém me fala isso, eu sei porque eu estive na linha. Eu participei desse processo. E ainda assim eu vivo esse processo. Eu gosto muito. Vira e mexe, eu tô ali, quero escutar uma ligação, quero ver um atendimento. Então, se você... Não tô falando que talvez na nossa franquia tem muito disso. Tem às vezes o sócio investidor, né? Ok, ele não é o cara que está tocando a operação, mas quem está tocando, quem está ali comandando como gestor, ele tem que ter um entendimento de todo o processo. Tem que ter, senão você vai sofrer. Um fato. E hoje, na verdade, algumas pessoas acham que é fácil, né? Montar. Eu vou montar ali uma empresa de consignado e vou tocar sem saber o que está fazendo. É muito complicado e tem muito no mercado. Muitas sobrevivem, outras não sobrevivem, fecha. Mas é como você disse, tem todo um processo. Não adianta ter teoria, vou fazer o curso e não ter na veia, né? Vivendo da prática. E você vê a diferença de ter repertório, né? Eu tenho uma franqueada que no segundo mês, com 4 pessoas, ela já estava verbando R$500 mil. Uau! No segundo mês. Detalhe, ela não era de mercado. Não era de mercado. Essa pessoa, além de não ser de mercado, não tinha vivência empresarial, ela não tinha cuidado, gerido uma empresa. E aí o que acaba acontecendo na nossa franquia, quando a pessoa ela entra, ela acaba tendo um combo, porque fora todo o suporte, que isso é mais do que obrigação, a gente acaba passando para ela, tem alguns franqueados que a gente ajuda ele até em como ser um empresário. Porque tem dificuldade, situações que nós passamos ao longo dos anos que hoje já é cara crachá. Então você pega para a pessoa, você ensina ela, ajuda. Agora, é claro, para todos os franqueados, eu não deixo nenhum franqueado iniciar contratação e operação sem antes ele ser a própria operação. Isso é assim, é obrigatório dentro da nossa franquia. Antes dele contratar... Heitor, eu tenho dinheiro para investir e já quero hoje contratar 10, 15 pessoas. Ok, segura. Antes disso, você vai ficar pelo menos 3 semanas sendo você o vendedor, o digitador, o gestor. Você vai ser o tudo ali. Porque senão, não tem negócio que dê certo. Se simplesmente você pegar, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Escuta o que eu estou falando. Você pode investir rios de dinheiro. Se você não tem alguém tocando ali a operação que realmente entende o que ela está fazendo, vive aquilo, e quando é viver aquilo, é simplesmente entrar na operação. Não é o cara que manda fazer, é o cara que pega... Peraí, deixa eu entrar nessa ligação, deixa eu atender e falar com esse cliente, deixa eu atender aqui no WhatsApp, independente do meio, porque hoje a gente tem a venda pessoal, via telefone, e agora, né, via chat, WhatsApp, enfim. Sim. Você tem que viver. E aí, prova disso, né, ela, no segundo mês, ela já bateu os 500 mil
continua ali com a operação, com rentabilidade. Mas por que isso? Porque ali no meio ali ela tem as suas pessoas, tem a nossa parte de treinamento, mas ela também adquiriu ali a expertise, ela sabe não só gerir, mas ela faz também. E aí somado com quem já está fazendo, não tem erro, né? Não tem E na erro. sua concepção, Heitor, para todos os correspondentes que estão aí, que tem o seu negócio próprio, quais são os principais pilares para ter um negócio bacana, ter sucesso? Porque a gente sabe que esse mundo oscila bastante, né? Não é tão simples assim, mas você já deu uma aula aqui de como aconteceu, da forma que você enxerga, mas para você, quais são os principais pilares assim, ó, eu vou montar aqui, vai dar certo, esse é o caminho? Bom, primeiro você tem que entender em que fase você está, né? Então, não queira dar um salto ali, um passo maior do que a perna. Então, eu sei que é meio clichê isso, mas você que está iniciando, está começando, talvez você veja uma operação como a nossa, veja de outra pessoa que participou do podcast, e aí você já quer amanhã ter uma produção nesse volume. Então, não fica olhando a grama ali do vizinho, cara. Foca primeiro no teu conhecimento. Então, mais do que nunca, busque conhecimento. Eu acho que o nosso mercado ele peca muito, né? Principalmente na parte do crédito consignado, em não querer buscar conhecimento. Quando eu falo conhecimento, ok, você está aqui nessa live, nesse podcast, perdão, mas mais do que isso, técnica. Então, assim, o pilar é, primeiro, entender em que fase você se encontra, né? Ter esse conhecimento. Segundo ponto, você gestor, você líder, é você ter sempre a humildade. Em que sentido? Nós crescemos durante esses anos todos porque eu sempre entendi que se eu não cheguei ainda onde eu não estou, né, onde eu não alcancei, né, naquela meta, naquele valor, é porque alguma coisa ainda eu não sei. O que me fez chegar até aqui não é o que vai me fazer chegar até onde eu preciso. Então, aqui num podcast, às vezes com o teu funcionário, esteja aberto e humilde a ouvir. Eu já peguei insights com pessoas que estavam num cargo abaixo de mim. Sim. Então, assim, às vezes você está muito fechado, muito fechado. Então, o primeiro ponto é entender em que fase você se encontra. O segundo ponto é a humildade. E o terceiro ponto é a parte psicológica, é a gestão do estado. Então, como assim? Você vai enfrentar situações que vão sair da programação, do controle. O empresário hoje não existe a estabilidade. Se você está entrando como um empresário, como um empreendedor, escute isso, não existe estabilidade. Se você quer estabilidade, você tem que ficar como um funcionário. Porque estabilidade para o empreendedor, para o empresário, ela não existe. Agora, é claro, para eu conseguir desenvolver e crescer, eu tenho que ter gestão do estado, ou seja, gestão emocional. Exemplo, saiu alguma matéria, alguma notícia, vai acabar o produto que eu trabalho, ou vai mudar alguma coisa. Neste momento, as pessoas se desesperam e às vezes até antes de efetivar ali aquela notícia e de fato acontecer, aquele produto sair ou aquela notícia virar algo real. Então, por exemplo, você recebeu uma notícia de que possivelmente você está doente e com algum problema sério. Aí você não foi ver o diagnóstico ainda. Pronto, a pessoa já começa a morrer, a já parar. E a pandemia foi uma prova clara disso. Muitos empresários quebraram na pandemia, né? Não foi por conta da pandemia, mas foi por conta do emocional. Porque antes de chegar a pandemia, ele já falou, vou mandar todo mundo embora. Vou tirar. Então, o terceiro ponto e o mais importante é entender que se você, principalmente você, que está à frente da operação, não é um cara extremamente preparado emocionalmente, não vai dar certo. Porque o teu time, ele é muito sensível à tua reação. Se você se desespera, se você passa o desespero e claramente você mostra que não vai dar certo, ou que não vai para frente, você passa isso para o teu time e automaticamente o teu time fica bloqueado. Então, assim, a parte psicológica ela é tão forte que por vários momentos eu vi franqueados, eu vi times ali na matriz que estavam produzindo muito bem um produto específico e num outro lugar trabalhando no mesmo produto, a mesma técnica,
o mesmo jeito, tava com uma produção extremamente baixa. E eu tenho certeza que você já passou por essa situação. Você tem lá um time ou 4 pessoas e tá trabalhando. Parece que são produtos completamente diferentes, porque uma pessoa tá lá reclamando que não tá dando certo e a outra tá feliz da vida que tá acontecendo. Por quê? Psicológico. Então, e às vezes até você veio nessa live preocupado no que você vai fazer, porque tua operação não tá girando, não tá acontecendo. Então, o primeiro ponto é ficar desse jeito, desesperado, desestabilizado, não vai dar certo. Então, é aquela pessoa que você conversa com ela e fala assim, e se você usar, por exemplo, um sistema diferente? Se você investir nesse outro ponto? Se você... não vai dar certo porque já não deu certo? Cara, testa. Vou dar uma informação muito importante. Jeff Bezos é um dos caras mais ricos do mundo. Não sei se ele continua sendo o mais rico hoje do mundo, que é o dono da Amazon. Ele tem Eu acho que ele não tá sendo mais não o tá number sendo one, mais, já né? saiu já do Mas eu ranking. queria estar pelo menos no quarto, no quinto, como ele, se ele não está, né? E tem uma coisa que a gente vive ali durante esses anos todos e que foi muito gratificante, né, viver, e eu vi que ele aplica ali na prática. A Amazon, depois pesquisa isso, ela investe por mês, se eu não me engano, 170 milhões em teste. Em teste. Em coisas que às vezes não deram certo e outras que deram certo. Por exemplo, a Alexa foi um teste que ele fez, que gastou milhões e não deu certo. E na cabeça dele ele tinha certeza que ia dar certo. Só que ao invés dele parar, né? Ao invés dele simplesmente desistir, ele tem um recurso lá, tem uma verba separada, destinada para teste. E aí um outro teste que ele fez, que ele não esperava nada, deu certo. Então você, gestor, líder, supervisor, não sei, invista em testes. Às vezes você tá com algo na tua frente, acha que não vai dar certo, aí não começa, não testa. E aí é sempre na teoria. Não, alguém fez e não deu certo. Testa, cara. E é lógico, antes do teste, avalia, vê ali os pontos principais, mas vai pro teste. É muito melhor você fazer do que esperar. É melhor o feito do que o perfeito, né? Então, tem gente que ela fica enrolando, aí o bonde passou, e aí você não foi. E aí é o teste tem disso. Ele tem um time também. E se você perde o time, já era. Então, muitos de vocês perdem o time. Então, faça isso. Invista em testes. Procure outras coisas, outras frentes. Vá atrás de novos lugares, novas pessoas. Se conecte com outras pessoas. Guarda isso, porque foi o que fez a gente se transformar hoje no que somos, né? E com as franquias, escreve o que eu tô falando. Nós vamos trazer uma revolução, porque a nossa preocupação não é quantidade de franqueados. É você olhar e falar assim, olha, a Central Consignações ela é conhecida porque cada franqueado ali tem uma produção violenta, e não é quantidade, é qualidade, rentabilidade. Esse é o foco. E para quem quer contratar Central Consignações, aonde te encontra? Qual rede social? Nas suas redes sociais vai ter um setor de comercial que vai te encontrar? Deixa aqui para a galerinha aqui, aonde te localiza. Bom, primeiro você vai lá no Instagram, Heitor Abreu Nunes, né? Então, na minha rede social, você vai ver lá na bio, tem mais informações. Ou se não, na Central Consignações Franchise, né? Ou se você não achar, na própria bio lá, no meu perfil pessoal, tem lá o Instagram das duas empresas. Bacana. Lá tem toda a informação, tem o time nosso comercial que vai entrar em contato contigo, vai tirar todas as suas dúvidas, vai te ajudar, né? E fora isso, nosso time de marketing aí que gerencia aí as outras redes também. Maravilha, Heitor. Heitor, muito obrigada por esse podcast. Sempre que tiver uma novidade, quiser passar, pode nos procurar. Fala Corban sempre está aberto a todas as novidades dos nossos convidados e trazer a informação aqui e mandar para frente, porque o correspondente bancário hoje é muito carente, às vezes, da informação, justamente pela correria do dia a dia, de estar vendendo, procurando vender, e às vezes ficar cansado em assistir alguma coisa ou ouvir.
Mas dá para ouvir, gente. Aqui no nosso podcast você tem a opção de ouvir, de assistir. Enfim, nós gostamos muito de passar essa informação, mas fica à vontade sempre quando quiser trazer alguma novidade. Com certeza, prazer é meu e continue aí compartilhando. Pega essa live aqui, eu falo muito isso em todos os lugares que eu visito, né? Se você tá até esse momento assistindo essa live, é porque te ajudou, com certeza, não tenho dúvida disso. Então, não seja aquela pessoa que retém informação, compartilhe informação. Então, pega, compartilha na sua rede social, compartilhe para as outras pessoas, comenta aqui, né, nessa live, porque isso ajuda também. Tem pessoas que são ajudadas através do comentário. E também uma dica final, tá? Eu já comprei serviço e já me conectei a pessoas por conta de comentários. Então guarda isso. Às vezes você comentar em publicações, você é visto e quem é visto é lembrado. Então deixa aqui o comentário. É isso. Então, fala Corban, até a próxima.